Algumas histórias não começam no início. Elas nascem quando o tempo já passou, quando os cabelos já estão brancos e quando o mundo parece ter esquecido de olhar para trás. Essa é a história de dois corações experientes, que já amaram, que já sofreram, que já viveram quase tudo, menos o que estava guardado para o fim. Hoje contaremos uma história cheia de ternura, reencontro e romantismo. A jornada de Augusto e Estela, dois idosos que voltam a se cruzar em um lugar inesperado. O Asilo Santa Clara, um refúgio paradisíaco para quem chegou na etapa mais delicada da vida. Rodeado por montanhas serenas, jardins floridos, trilhas tranquilas e um lago que parece espelhar as lembranças, o Santa Clara guarda silêncios que ecoam memórias. Augusto tem 79 anos. Advogado brilhante, foi respeitado nos tribunais e temido nas salas de audiência. Por décadas viveu entre argumentos, processos e vitórias. Casou-se cedo com Laura, uma mulher serena que lhe trouxe 2 filhos e 3 décadas de companheirismo. Mas a vida, que raramente segue planos, levou Laura antes da hora. E com ela levou o rumo da casa onde Augusto ficou. Os filhos, ocupados com as próprias famílias, passaram a se fazer presentes apenas nas datas de compromissos. Sobraram-lhe os livros, o silêncio e a rotina. Até que, sem aviso, foi levado ao asilo sob a promessa de que ali seria melhor cuidado. Em outro canto da cidade, Estela, aos 81 anos, prepara-se para uma mudança silenciosa. Suas mãos, que ainda carregam a delicadeza de quem passou a vida cuidando de mentes fragilizadas, organizam as últimas fotografias e memórias em uma pequena mala. Foi uma médica psiquiatra admirável, dessas que escutam com os olhos. Trabalhou em hospitais, clínicas e fundou um pequeno ambulatório social no bairro onde criou seus 3 filhos. Divorciou-se cedo, de forma conturbada. E o ex-marido era justamente Augusto. A paixão entre eles sempre foi intensa, mas também explosiva. As discussões e os orgulhos acabaram por separá-los quando ainda eram jovens. Seguiram caminhos distintos, construíram vidas paralelas, mas nunca se esqueceram de verdade. Hoje, décadas depois, ambos estão no mesmo lugar. Levados por famílias que não souberam ou não quiseram acompanhar os passos da velhice. Ambos chegam com malas leves, mas corações pesados de silêncios e histórias não resolvidas. Mas o destino, esse roteirista que adora reviravoltas, resolve brincar mais uma vez. Augusto e Estela se reencontram no Santa Clara, sem avisos, sem convites, apenas com um olhar. 2 ex-amores, 2 idosos, 2 destinos cruzando-se de novo. E talvez pela primeira vez, com tempo suficiente para amar do jeito certo. Ou pelo menos com coragem suficiente para tentar. Capítulo 1. O Homem do Quarto 7. Era uma manhã comum no Asilo Santa Clara. O cheiro do café com leite recém-passado se misturava ao perfume das flores do jardim. Os corredores, silenciosos, guardavam sussurros de lembranças. E naquela rotina repetida algo extraordinário estava prestes a acontecer. Augusto estava sentado em sua poltrona preferida da varanda. O jornal no colo, os óculos pendendo no nariz, mas os olhos, distantes. Desde que chegou ali, havia aprendido a conviver com a solidão. Era um homem de poucas palavras, mas de pensamentos profundos. A falta de Laura ainda lhe doía, mas o que mais doía era a ausência dos filhos. Estavam vivos, presentes nas redes sociais e nos aniversários dos netos, mas não ali, não com ele. Sentia que sua família estava próxima apenas quando lhes prestava favores, principalmente financeiros. Por conta dessa solidão dolorosa, Augusto era um homem calado e tinha apenas um amigo no asilo. Com o tempo ficou conhecido como o Homem do Quarto 7 por não interagir muito em grupo. Alex, seu único amigo, costumava dizer que Augusto era como um livro fechado por escolha. Naquela manhã, Alex chegou à varanda com 2 xícaras de café. Aqui está, seu ranzinza preferido. Sem açúcar, como sempre. Augusto pegou a xícara e deu um gole. Se você me der café todas as manhãs, talvez eu até sorria um dia desses. Deus me livre, o mundo acabaria no mesmo dia. Eles riram. A amizade entre eles era feita disso, de ironia, rotina e lealdade silenciosa. Alex era ex-professor de literatura, e talvez por isso soubesse respeitar os silêncios de Augusto como capítulos necessários de uma história ainda em construção. Foi então que ela chegou. Na escada de acesso ao asilo, uma nova residente era conduzida por uma cuidadora, Estela. Ela surgiu como uma aparição do passado, mas ao mesmo tempo diferente de todas as memórias que ele guardava. Os cabelos, antes negros como a noite,
agora exibiam um tom prateado que combinava com sua elegância natural. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias que ele não conhecia, mas que de alguma forma pareciam completar as suas próprias. Ela andava devagar, os passos ainda firmes, mas mais curtos. Tinha o olhar atento, observando tudo ao redor com aquela postura elegante de quem já foi referência na profissão. Era uma mulher que exalava história. Ao entrar na varanda, ela parou. Ficou estática por alguns segundos. Seus olhos encontraram os dele. Augusto levantou o olhar por acaso, e o mundo pareceu parar. Não foi só reconhecimento. Foi impacto. Foi memória. Foi tudo o que havia sido reprimido por décadas voltando num só segundo. Estela sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a postura. Augusto ficou em silêncio, mas seu coração batia como o de um jovem de 20. Nenhum dos dois disse nada, não ali, não naquele momento. A cuidadora, sem entender, apenas comentou com delicadeza: Doutora Estela, essa é a varanda dos preferidos. O senhor Augusto está aqui todos os dias. Vocês vão se ver bastante. Estela apenas assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos dele. Augusto, com os olhos marejando, respirou fundo. Caminhando para o interior do local, Estela e Augusto se olhavam. Não trocaram uma única palavra, mas a tensão podia ser sentida no ar. A guerra silenciosa dos olhares dizia tudo, o passado estava de volta. E pela primeira vez em muitos anos, ambos sentiram que algo havia mudado. Capítulo 2. Reaproximação invisível. Os dias no Santa Clara têm um ritmo próprio, marcado pelo tilintar de xícaras no café da manhã, pelo farfalhar das páginas dos jornais na varanda e pelo murmúrio distante da televisão na sala comum. Mas para Augusto, desde a chegada de Estela, cada minuto ganhou um peso diferente. O tempo antes um rio monótono, agora serpenteava entre momentos de expectativa e hesitação. Pela manhã, ele mantinha sua rotina meticulosa, acordava às 6, fazia a barba com o mesmo cuidado dos tempos de tribunal, escolhia uma camisa bem passada, mas seus olhos, antes fixos no jornal, agora vagavam discretamente pelo ambiente, capturando cada movimento dela. Estela também tinha seus rituais. Chegava ao refeitório precisamente às 7h30, sempre com um livro debaixo do braço. Seu café da manhã era invariável, uma xícara de chá de camomila e uma torrada com geleia de damasco. Sentava-se sempre de forma que pudesse ver o jardim, e coincidentemente ou não, também a varanda onde Augusto costumava ficar. Você está diferente, observou Alex numa manhã, enquanto compartilhavam o café habitual. Até penteou o cabelo hoje. Augusto ajustou os óculos, tentando disfarçar o embaraço. Sempre penteei o cabelo. Sim, mas agora usa água, não apenas as mãos. Alex riu, seus olhos perspicazes capetando mais do que revelava. O silêncio entre Augusto e Estela era como uma conversa elaborada. Quando ela passava pela varanda, seus passos diminuíam imperceptivelmente. Quando ele atravessava o jardim, seu caminho sempre parecia incluir uma volta desnecessária perto do banco onde ela lia. Uma tarde, enquanto Estela lia sob a sombra da velha figueira, deixou cair seu marcador de páginas. Era um recorte amarelado de jornal. Augusto, que casualmente passava por perto, notou que era um artigo antigo sobre um caso que ele havia defendido décadas atrás. Seu coração falhou uma batida, mas manteve o passo, fingindo não ver. Estela também tinha seus momentos de observação. Notava como ele ainda gesticulava ao falar, mesmo que agora com movimentos mais contidos. Como sua risada, embora mais rara, ainda carregava aquele tom grave que ela guardara na memória. À noite, cada um em seu quarto, dedicavam-se a rituais solitários de recordação. Augusto folheava um álbum antigo, parando sempre na mesma página, uma foto da formatura em direito, onde Estela aparecia ao fundo sorrindo para alguém fora do enquadramento. Estela, por sua vez, tinha um diário antigo, onde algumas páginas continham pétalas secas de rosas, flores que ele lhe dera em seu primeiro ano de namoro. O tempo é engraçado, murmurou Estela para si mesma uma noite, observando a lua pela janela. Passa tão rápido, e ainda assim parece que foi ontem. No quarto 7, Augusto também contemplava a mesma lua, pensando em como o destino tinha um senso de humor peculiar. Tantos anos, tantos caminhos diferentes, para terminarem sob o mesmo teto, compartilhando silêncios e memórias não ditas. E sem dizer uma palavra, eles já estavam se aproximando. Capítulo 3. O primeiro contato. A biblioteca do Santa Clara era um santuário de tranquilidade, com suas estantes de madeira escura e poltronas de veludo verde musgo.
O sol da manhã entrava preguiçosamente pelas janelas altas, criando padrões dourados sobre o assoalho antigo. Era o lugar perfeito para um encontro, que o destino vinha ensaiando há dias. Augusto estava absorto em um volume de poesias de Fernando Pessoa. Não por acaso, o mesmo poeta que Estela costumava citar durante seus anos de faculdade. O livro estava aberto em Um Amor é Essencial, mas seus olhos não registravam as palavras. O rangido suave da porta anunciou sua chegada. Estela entrou carregando um livro de capa vermelha, mas havia algo diferente no ar naquela manhã. Talvez o perfume das gardênias que entrava pela janela, talvez o peso de tantos dias de silêncio. Bom dia, Augusto. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Ele ergueu os olhos do livro, sentindo o coração acelerar, como não acontecia há décadas. Bom dia, Estela. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era denso, cheio de palavras não ditas, de histórias interrompidas, de perguntas guardadas por anos. Fernando Pessoa, ela perguntou, notando o livro em suas mãos. Ainda me lembro de você recitando Mar Português na escadaria da faculdade. Ele respondeu, um sorriso discreto brincando nos cantos dos lábios. Estela se aproximou, sentando-se na poltrona próxima. E você fingindo que não estava impressionado. Eu nunca fui bom em fingir, não com você. O ar entre eles pareceu ficar mais leve, como se décadas de tensão começassem a se dissipar. Como está sua pressão? Ele perguntou, lembrando-se dos medicamentos que a vira tomar no café da manhã. Controlada. E seu joelho? Reclama menos que eu. Riram juntos, um riso contido mas genuíno. Era estranho como algumas coisas não mudavam, o jeito como ela inclinava a cabeça ao sorrir, como ele ajustava os óculos quando estava nervoso. Sabe o que é mais irônico? Ela disse após um momento. De todos os lugares viemos parar justamente aqui. O destino tem um senso de humor peculiar, ele respondeu, fechando o livro de poesias. Ou talvez, ela hesitou, algumas histórias precisem de mais tempo para serem contadas corretamente. Naquele momento, uma funcionária entrou para avisar que o almoço seria servido em breve. O encanto do momento não se quebrou, apenas se transformou em algo mais. Uma promessa silenciosa de que aquela não seria a última conversa. Ao se levantarem, seus olhares se encontraram novamente. Não eram mais os jovens apaixonados de décadas atrás, mas também não eram apenas dois idosos em um asilo. Eram duas pessoas que, depois de uma vida inteira, descobriam que algumas histórias merecem um segundo capítulo. Até mais tarde? Ele perguntou, mais como uma esperança do que uma pergunta. Até mais tarde, ela confirmou, e seu sorriso carregava o brilho de algo novo nascendo em meio às antigas memórias. Capítulo 4. Silêncios que dizem muito. O outono começava a pintar as folhas do jardim em tons de âmbar e vermelho. Na varanda do Santa Clara, Augusto observava a dança lenta das folhas ao vento, enquanto seus dedos tamborilavam distraidamente sobre a bengala de madeira escura. Desde aquele primeiro encontro na biblioteca, algo havia mudado sutilmente na atmosfera do asilo. Agora seus dias tinham uma nova rotina. Os bom dia trocados no café da manhã carregavam um tom diferente. Os encontros casuais nos corredores tornaram-se mais frequentes. E havia os momentos na varanda, momentos em que as palavras não eram necessárias. Estela aparecia sempre no mesmo horário, carregando um chale nos ombros mesmo quando o dia não estava frio. Augusto notava cada detalhe, como ela parecia mais pálida algumas manhãs, como às vezes sua respiração ficava mais pesada após uma curta caminhada, como seus olhos, embora sempre vivos, por vezes carregavam uma sombra de cansaço. O café está mais forte hoje, ela comentou, sentando-se na cadeira ao lado dele. Alex convenceu a cozinheira a fazer especialmente para nós. Ele cuida bem de você, ela sorriu, e havia uma nota de gratidão em sua voz. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo canto distante dos pássaros. Estela fechou os olhos por um momento, deixando o sol tocar seu rosto. Às vezes, ela disse suavemente, penso em todas as manhãs que perdemos. Augusto olhou de soslaio, notando como a luz dourada suavizava as linhas do tempo em seu rosto. Talvez não estivéssemos prontos para elas antes. Uma folha caiu suavemente sobre o colo de Estela. Ela a pegou com delicadeza, girando-a entre os dedos. Como é curioso, precisamos envelhecer para aprender a apreciar o silêncio juntos. Naquela tarde, quando ela se levantou para voltar ao quarto, seus passos pareciam mais lentos que o habitual. Augusto notou, mas não comentou. Apenas ofereceu seu braço, num gesto que parecia tão natural quanto respirar.
No dia seguinte, Stella não apareceu na varanda. Augusto esperou por quase 1 hora, disfarçando a inquietação com as páginas de um livro que não lia. Está cansada hoje. Dormiu um pouco mais. Ele apenas assentiu. Na manhã seguinte, ela surgiu. Usava o mesmo chale, mas com um olhar que carregava algo mais profundo. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Pensei que não viria mais, ele disse, após alguns minutos. Eu também pensei, respondeu ela, com um sorriso frágil, mas senti falta do som das folhas. E de você? Augusto abaixou o olhar, tocado. Ofereceu-lhe um bombom, embrulhado em papel dourado. A paz às vezes mora nos pequenos gestos, ele disse. Stella pegou o doce com delicadeza. Nunca pensei que fosse aceitar um bombom de você outra vez. Nunca pensei que fosse querer te oferecer de novo. Ambos sorriram. E ali, sob a luz filtrada do entardecer, o silêncio voltou a envolvê-los. Mas agora era um silêncio leve, cúmplice e necessário. Na linguagem do reencontro, o silêncio também fala. E naquele instante dizia tudo. Capítulo 5. O peso do tempo. A música suave escapava pela fresta da porta da sala de atividades. Era tarde de dança no Santa Clara, uma das poucas ocasiões em que o asilo ganhava ares de festa. Casais de idosos moviam-se lentamente ao som de antigas canções, revivendo memórias em cada passo. Augusto estava sentado em um canto, observando. Seu olhar, no entanto, fixava-se em uma única direção. Stella conversava com algumas senhoras perto da janela, seu vestido azul claro contrastando com a cortina bege. Havia algo diferente nela hoje, uma fragilidade que ela tentava esconder, mas que seus olhos experientes conseguiam captar. Não vai convidá-la para dançar? Alex perguntou, aproximando-se com 2 taças de suco de uva. Não sei se ela quer, ou se você tem coragem. Antes que pudesse responder, viu Stella levar a mão à testa, apoiando-se discretamente na parede. Em segundos estava ao lado dela. Stella? Estou bem. Ela sorriu, mas sua palidez dizia outra coisa. Só um pouco tonta. Vamos tomar um ar, ele sugeriu, oferecendo seu braço. No jardim, o ar fresco da noite parecia ajudar. Sentaram-se em seu banco habitual sob a figueira. As estrelas começavam a aparecer no céu, uma a uma, como antigas memórias despertando. Não precisava se preocupar, ela disse após um momento. Não é preocupação, é cuidado. Stella o olhou longamente, como se procurasse algo em seu rosto. Sabe o que é engraçado? Quando éramos jovens, você nunca percebia quando eu não estava bem. Quando éramos jovens, eu não percebia muita coisa. Ela riu suavemente, mas a risada transformou-se em uma pequena tosse. Augusto segurou sua mão, notando como estava fria. Augusto, ela disse após se recuperar. Há algo que preciso te contar. Mas antes que pudesse continuar, a música dentro do salão mudou. Era carinhoso, a mesma música que tocava na primeira vez que dançaram juntos, há mais de 50 anos. Dança comigo? Ele perguntou, levantando-se e estendendo a mão. Por um momento, o tempo pareceu suspender seu curso. Ali, sob o céu estrelado, eram apenas 2 corações que haviam encontrado seu caminho de volta um ao outro. Dançaram lentamente, mais um abraço em movimento do que uma dança propriamente dita. Stella apoiou a cabeça em seu ombro, e Augusto podia sentir sua respiração, um pouco mais difícil que o normal, mas ainda assim. O que você ia me contar? Ele perguntou suavemente. Ela hesitou por um momento, então levantou o rosto para olhá-lo. Pode ser amanhã? Hoje eu só quero dançar. Augusto assentiu, puxando-a um pouco mais para perto. Algumas verdades podiam esperar. Aquele momento, aquela dança, aquele abraço, aquele reencontro tardio mais precioso, era tudo o que importava. Na manhã seguinte, Augusto chegou à varanda mais cedo, trazendo consigo uma pequena caixa de madeira. Dentro, alguns objetos que guardava havia anos, uma aliança antiga, uma carta dobrada, um chaveiro com as iniciais May. Quando Stella chegou, ele entregou a caixa com delicadeza. Guardei isso, disse ele, sem cerimônia. Não porque esperava, mas porque nunca esqueci. Ela abriu a caixa com mãos trêmulas. Ao ver o conteúdo, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca esperei que você esperasse por mim. Mas agora entendo, a gente nunca esquece o que foi verdadeiro. Só aprende a conviver com a ausência. E ali, sob o sol tímido do início do dia, 2 corações reencontraram o fôlego necessário para continuar, mesmo que o tempo, silenciosamente, já anunciasse que não esperaria para sempre. Capítulo 6. Entre passos e suspiros. Naquela tarde,
O salão principal do Santa Clara havia sido arrumado para uma atividade especial, uma oficina de memórias, fotografias antigas, discos de vinil e objetos dos anos 60 e 70 decoravam o ambiente. A proposta era simples: reviver os tempos que moravam no fundo da lembrança. Estela entrou no salão com sua elegância habitual, embora estivesse mais pálida que de costume. Augusto, que já aguardava perto da vitrola, notou de imediato. Ela usava um lenço leve sobre os ombros, e seus passos estavam mais lentos, mais firmes. Achei que não viria hoje, disse ele, abrindo um sorriso. E perder você pagando mico tentando dançar twist? Nunca, respondeu, com seu humor característico. Durante a atividade, os dois circularam entre objetos e recordações. Estela contava causos antigos, e Augusto completava com memórias que ela já havia esquecido. O salão estava vivo de risos, músicas e lembranças. Foi quando ela se virou para pegar uma foto sobre a mesa que o mundo pareceu girar. Estela levou a mão à testa e parou por um instante. Augusto, atento, se aproximou rapidamente. Tudo bem? Ela tentou disfarçar. Um pouco de tontura. Acho que fiquei tempo demais em pé. Ele segurou seu braço com firmeza e ajudou a sentar. Fica aqui um pouco. Eu busco um copo d'água. Estela assentiu, sorrindo com suavidade. Ainda bem que você não perdeu a habilidade de me segurar quando tropeço. Augusto respondeu com um olhar que misturava carinho e preocupação. Aquela tontura, embora breve, acendeu algo dentro dele. Não era apenas fraqueza do dia. Era um lembrete de que o tempo continuava a correr, e o corpo de Estela estava aos poucos, pedindo mais cuidado. Quando a música voltou a tocar, Augusto ofereceu o braço a ela, e juntos caminharam devagar até a varanda. Sentaram-se em silêncio, lado a lado, observando o fim da tarde como se cada raio de sol fosse um presente. Nem ele perguntou mais, nem ela explicou. E assim, entre passos e suspiros, seguiram se redescobrindo. Naquela noite, o silêncio do asilo era quase absoluto. A maioria dos residentes dormia, e apenas algumas luzes tímidas permaneciam acesas nos corredores. Augusto, inquieto, caminhou até a biblioteca. Esperava encontrar solidão, mas encontrou Estela. Ela estava sentada na poltrona perto da estante de poesia, enrolada no xale com um livro fechado no colo. Também perdeu o sono? Ele perguntou, baixando o tom da voz ao se aproximar. Também. Tem noites em que o corpo pede descanso, mas a alma insiste em permanecer acordada. Ele se sentou ao lado dela. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo o leve som do vento do lado de fora. Tem medo de adormecer e não acordar? Perguntou Estela, com um olhar mais vulnerável do que de costume. Augusto refletiu antes de responder. Já tive. Hoje tenho mais medo de acordar e perceber que não aproveitei o suficiente. Ela assentiu devagar, sorrindo com leveza. Então estamos acordados pelos mesmos motivos. Augusto estendeu a mão, e Estela segurou-a com ternura. E ali, entre livros, lembranças e silêncios, mais um passo foi dado em direção ao tempo que lhes restava, não com medo, mas com coragem compartilhada. Capítulo 7. A música e o vazio. O salão do Santa Clara estava mais iluminado do que de costume. Pequenas luzes coloridas pendiam do teto, havia balões nas mesas e retratos antigos dos próprios moradores decoravam as paredes. A banda montada ao fundo afinava instrumentos sob os aplausos tímidos e animados da plateia. Era a grande noite do semestre, o baile retrô, uma celebração das memórias, das danças e do tempo. Augusto vestira uma camisa social azul clara, passada com capricho pela funcionária que mais gostava dele. Passaram um pouco de colônia, ajeitaram o cabelo, e gastaram um tempo em comum escolhendo os sapatos. Estela usava um vestido em tom vinho escuro, e um colar discreto. Estava bonita, mas havia algo em seus olhos, que para um olhar mais atento, indicava cansaço. Ainda assim ela sorria. Pronta para reviver os anos dourados? Perguntou Augusto, oferecendo o braço. Nunca deixei eles irem embora, respondeu, com um brilho forçado nos olhos. A banda começou a tocar músicas antigas, daquelas que faziam todos se levantarem como podiam para dançar, mesmo que fosse só balançando os ombros com doçura. Os casais giravam devagar no centro do salão, guiados mais pelo afeto do que pelo ritmo. Estela e Augusto dançaram lentamente, como se cada música fosse uma lembrança que ganhava vida. Entre uma música e outra, trocavam sorrisos tímidos e olhares longos. Augusto, em certo momento, chegou a cochichar.
Lembra quando a gente dizia que nunca ia dançar junto? Veja só. Ainda bem que a gente muda, respondeu ela, com os olhos úmidos e um riso abafado. Mas ao final da terceira canção, Estela apertou levemente o braço dele. Preciso me sentar um pouco. Só um enjoo passageiro. Augusto ajudou com cuidado. Ela estava pálida. Sentaram-se numa das cadeiras ao canto do salão. Estela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quer que eu chame a enfermeira? Ele perguntou, preocupado. Não, vai passar. Talvez tenha comido rápido demais antes de vir, ou talvez a música me deixou tonta de lembranças. Ela sorriu, tentando suavizar o momento. Augusto, apesar da preocupação, sorriu de volta. Sabia que forçar qualquer pergunta não adiantaria. Estela era assim, sabia esconder dor com poesia. Depois de alguns minutos, ela já estava melhor, e eles dançaram novamente. Mais devagar, mais próximos. Como se aquela dança, mesmo breve, fosse um presente do tempo. Mais tarde, quando a banda tocou Travessia, Estela segurou a mão de Augusto com mais força. Seus olhos estavam marejados. Essa sempre me fez chorar, mesmo quando eu era forte. Foi a música que tocou no dia em que deixei sua casa. Augusto a olhou com carinho, lembrando da dor e do silêncio daquele dia. Talvez agora ela possa tocar com outro significado. Ela assentiu, apertando os olhos como quem segura o choro. Talvez. Depois do baile, Estela preferiu não voltar direto para o quarto. Pediu a Augusto que a acompanhasse até a varanda. A noite estava estrelada e fresca. Sentaram-se lado a lado, ainda em silêncio, os dois exaustos, mas serenos. Foi uma boa noite, disse ela. Foi, mesmo com sustos. Sabe, Augusto, às vezes tenho medo que tudo isso que estamos vivendo seja breve demais. Ele demorou a responder. Olhou para o céu, depois para ela. Tudo na vida é breve. A diferença está no que a gente faz com os instantes. Estela apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali por longos minutos. Nenhuma promessa, nenhuma certeza, apenas a presença. E naquele instante, enquanto a banda encerrava o baile com um bolero antigo, Augusto percebeu que o amor, mesmo silencioso, ainda sabia dançar. Capítulo 8. O grande susto. O Santa Clara dormia em silêncio naquela madrugada. Os corredores, antes cheios de risos e passos lentos, estavam mergulhados em uma quietude profunda. Mas no quarto de Augusto, o sono não vinha. Ele se revirava na cama, inquieto. Não era apenas insônia, era pressentimento. Desde o baile, algo não estava certo. Estela havia sorrido, dançado, disfarçado bem, mas Augusto conhecia seus silêncios. E naquele havia dor. Próximo das 2 da manhã, ouviu passos apressados no corredor. Algo raro por ali naquele horário. Levantou-se, colocou o hobby e saiu com cuidado. Viu duas enfermeiras empurrando uma maca em direção à ala interna. Na maca, o corpo pequeno e frágil de Estela. Ela estava consciente, mas com os olhos fechados, o rosto mais pálido do que nunca. O que aconteceu? Perguntou ele, aflito. Uma das enfermeiras respondeu sem parar. Queda de pressão acentuada. Ela teve uma crise durante a noite. Estamos levando para observação. Augusto quis acompanhar, mas não deixaram. Ficou ali, parado no meio do corredor, segurando o corrimão com força. Voltou para o quarto, mas não deitou. Passou o restante da noite sentado na poltrona, olhando para a porta fechada, esperando por uma notícia. Nenhuma veio. Pela manhã foi até a enfermaria. Bateu com delicadeza na porta, e uma funcionária o reconheceu de imediato. Ela está descansando, está estável, mas vai precisar ficar em observação por mais alguns dias. Foi uma noite delicada. Augusto assentiu, os olhos marejados. Agradeceu com um gesto e voltou devagar para o jardim. Sentou-se no banco sob a figueira. No colo, um envelope pardo. Dentro, uma carta que vinha escrevendo há dias, mas nunca tivera coragem de entregar. Estela, não me deixa de novo, murmurou para si mesmo, com a voz embargada. A brisa tocou seu rosto com suavidade. E naquele instante o tempo pareceu parar de novo. Mas não de forma romântica, de forma assustadora. Porque pela primeira vez, Augusto sentiu o medo real de que o amor que acabara de renascer estivesse, mais uma vez, prestes a ir embora. Durante os 2 dias em que Estela permaneceu em observação, Augusto parecia outro homem, mais calado, mais fechado. As enfermeiras respeitavam seu silêncio, mas todos notavam sua ausência na varanda, nos corredores, até nas refeições. Alex, o amigo de sempre, tentou conversar. Você já viu ela passar por tanta coisa.
Vai sair dessa também. Não é isso que me preocupa, Alex, respondeu Augusto com a voz fraca. É o tempo. Sinto que ele está mais rápido agora. Alex assentiu, sem saber o que dizer. Sabia que Augusto não falava apenas de dias e noites, falava da vida. Na segunda noite, Augusto voltou ao jardim. Levava consigo o envelope. Sentou-se no mesmo banco. O céu estava limpo, e as estrelas pareciam mais próximas. Tirou a carta da embalagem, desdobrou com cuidado e começou a ler em voz baixa. Estela. Se o tempo pudesse voltar, eu teria brigado menos. Teria segurado sua mão por mais tempo. Teria dançado mais, mesmo com meus dois pés esquerdos. Teria dito que te amava quando ainda não sabia que isso era amor. Agora que você voltou, quero tudo que ainda der para viver ao seu lado, mesmo que seja pouco, mesmo que seja breve, porque com você, até o pouco vale muito. Dobrou a carta e guardou de novo no envelope. Não sabia se teria coragem de entregá-la, mas naquele momento, leu para o vento como se cada palavra pudesse encontrá-la onde quer que ela estivesse descansando. Capítulo 9. A verdade que faltava. O quarto de Estela estava em penumbra. A luz do abajur iluminava suavemente os lençóis brancos e a cabeceira de madeira clara. Ela estava deitada, com os olhos abertos, mas sem foco, o rosto mais fino. As mãos, entrelaçadas sobre o peito, repousavam com leveza. Augusto estava ao seu lado, em uma cadeira. Não dizia nada, apenas a observava como quem aprende a decorar uma despedida. Foram 2 dias sem contato direto. Desde a madrugada da internação, ele não conseguia pensar em outra coisa. O medo, o silêncio, a sensação de impotência. Tudo corroía. Mas agora ela estava ali. Frágil, mas desperta. Presente. Estela, ele disse baixinho, tocando de leve sua mão. Ela virou o rosto e o encarou. Seus olhos estavam calmos, mas havia uma profundidade neles que não se via antes. Preciso te contar uma coisa, Augusto. E não quero que me interrompa. Ele apenas assentiu com a cabeça, apertando suavemente os dedos dela. Estela respirou fundo e falou com a voz mais serena que ele já ouvira. 3 meses antes de vir para cá, recebi um diagnóstico: câncer em estágio avançado. Terminal. 2 anos, com sorte. Talvez menos. Fiz uma escolha. Recusei tratamentos agressivos. Não queria hospitais, tubos, corredores gelados. Queria paz. Queria tempo de verdade, ainda que pouco. Augusto sentiu o mundo girar. O coração apertou, mas ele permaneceu firme. Não soltou sua mão. Então você sabia esse tempo todo? Estela assentiu. E mesmo assim, se aproximou de mim? Ela sorriu com doçura. Justamente por isso, porque eu queria que meus últimos anos tivessem sentido. E quem mais, senão você, Augusto, poderia me dar isso? Ele levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Devia ter me contado. Não queria pena, queria amor. E eu tive. Tenho. O silêncio que se seguiu foi denso, mas cheio de significado. Augusto se levantou, beijou a testa dela e disse: Então, a partir de agora, a gente vai fazer diferente. Se só temos tempo curto, vamos vivê-lo grande. Estela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu de leve. Grande e com você. É tudo que eu preciso. No dia seguinte, Estela teve alta da observação e foi levada de volta ao quarto. Mais fraca, mas determinada. Augusto ficou ao seu lado durante toda a manhã. Organizou os livros dela, trouxe flores do jardim e pendurou um retrato dos dois feito por uma das cuidadoras. Mais tarde, ela pediu que ele abrisse a gaveta da cômoda. Dentro, havia uma caixinha azul, onde guardava pequenos objetos que colecionava desde jovem: uma medalhinha antiga, uma fita de cabelo, uma pedra que pegara em uma viagem com Augusto na juventude. Achei que nunca mais fosse te mostrar isso, disse ela, sorrindo com ternura. Ainda bem que o tempo decidiu nos devolver, nem que seja só por um pouco. Estela segurou a pedra na palma da mão, e com voz suave murmurou: Essa foi a última vez que viajei com você. Quero que a próxima seja a próxima vez, e não a última. Augusto assentiu com os olhos marejados, e ali, entre promessas simples e verdades profundas, os dois perceberam que ainda havia tempo, e que esse tempo, mesmo breve, podia ser inteiro. Capítulo 10. Onde o tempo escolheu parar. 2 meses se passaram desde que Estela deixou o quarto silencioso do Santa Clara. 2 meses desde que ela contou sua verdade, e Augusto decidiu que o amor, mesmo tardio, podia ser um ato de coragem. Augusto tomou uma decisão radical. Contratou uma enfermeira para atender às necessidades de saúde do casal com cuidados domiciliares.
Agora, moram juntos em um sítio no campo, cercado por um jardim cheio de margaridas e lavandas. O local é rodeado por lindas montanhas, com uma vista que convida ao silêncio e à contemplação. A enfermeira de Home Care, discreta e gentil, ajuda com o que é preciso, mas respeita os espaços e o ritmo dos dois. Estela acorda cedo, gosta de tomar chá na varanda e observar os pássaros que pousam na cerca. Augusto, ao seu lado, costuma ler em voz alta para ela. Revezam entre poesias e trechos de livros antigos, sempre comentando com humor e nostalgia. Nos fins de semana, fazem pequenas viagens. Já visitaram a Serra, uma cidadezinha com feira de artesanato, e um hotel-fazenda. Mesmo que Estela não tenha forças para longas caminhadas, aproveita cada momento com olhos brilhando. As fotos desses instantes estão em porta-retratos espalhados pela sala, junto a lembranças antigas que agora parecem menos distantes. As tardes são preenchidas com partidas de dominó, visitas ao quintal e cochilos lado a lado na rede. A vida ficou simples, mas cheia de significado. O tempo continua correndo, mas eles não correm mais com ele, caminham. Estela não fala muito sobre o futuro. Augusto também não pergunta. Ambos sabem que o tempo agora é um presente que se desembrulha devagar. Numa dessas tardes de outono, sentado sob a sombra de uma jabuticabeira, Estela segurou a mão de Augusto e disse: Se eu soubesse que era no fim que a vida me daria você de novo, teria corrido menos e observado mais. Augusto sorriu e beijou a mão dela. Mais tarde, ao entrarem em casa, Augusto colocou um disco antigo para tocar. A música preenchia os espaços com memórias doces. Estela fechou os olhos por um instante e disse: Essa foi a música que tocou no nosso primeiro jantar como casal. Augusto, emocionado, estendeu a mão. Dança comigo, mesmo que seja só com os olhos. Ela se levantou com cuidado. Dançaram devagar, abraçados, os corpos marcados pelo tempo, mas a alma leve. Foi um daqueles momentos que não precisam de palavras. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Estela recostou a cabeça no ombro de Augusto e sussurrou: Sabe o que é bonito? O tempo não nos esperou. Mas no fim fomos nós que decidimos onde ele ia parar. E assim, entre viagens, silêncios e sorrisos, eles seguiram vivendo. Porque no fim das contas, a vida não se mede em quanto tempo se tem, mas em como se escolhe amar dentro dele. Inscreva-se no Estúdio Aurora para acompanhar todos os episódios.